Lucas, capítulo 9, se você abrir, você vai encontrar o texto base da nossa reflexão nesta noite. Nós vamos ler o nosso texto, encontra-se a partir do verso 57. Eu peço que você deixe aberto. É uma passagem que fala dos seguidores de Jesus e da vida como ela é. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus e que não há autoridade que não venha de Deus. Isso Paulo diz aos Romanos capítulo 13. Isso é um grande desafio para nós. Saber e reconhecer e nos submeter às autoridades constituídas sobre nós. Isso é disciplina. Os militares conhecem muito isso. A Bíblia traz relatos de pessoas que mostraram-se extremamente comprometidas com Jesus e com o reino de Deus, e outras que falharam nessa questão. Nessa passagem que nós vamos ler, nós encontramos 3 breves narrativas que trazem para nós lições sobre isso, preciosas, advertências, que revela sobre nós, como nós somos, como nós agimos. É uma espécie de denúncia, de alerta, de sinais para nós. E o nosso texto é a partir do verso 57, e por isso talvez é bom que entendamos o contexto anterior e imediato dessa passagem que vamos ler, que está nos versos 51 a 56, que fala da rejeição a Jesus por parte dos samaritanos. É uma viagem que Jesus e seus discípulos estão fazendo da Galileia para Jerusalém. Parece ser a última viagem de Jesus para Jerusalém. Parece também que Jesus está fazendo a rota mais curta, atravessando por Samaria. Há sinais claros de que o dia já vai declinar, logo a noite vai chegar, a tarde já vem caindo. E Jesus envia então alguns dos seus discípulos à frente, com o objetivo justamente de preparar um lugar para eles se hospedarem, para passar aquela noite nesse povoado samaritano que eles estão atravessando. Eles pretendem pernoitar ali, estão certamente cansados da viagem. É natural que estejam cansados da viagem, que eram normalmente feitas a pé, sem conforto, e o texto vai dizer que os samaritanos não aceitam receber Jesus para pernoitar ali naquele lugar. Que coisa terrível! Não permitem que Jesus se hospede no povoado, com tantas casas que poderiam ter ali, que bem poderiam ser abertas para hospedá-los, só por aquela noite. Uma pensão simples, sem café da manhã. Sairiam logo cedinho e pegariam a estrada, talvez antes até do dia raiar. Tinham inclusive dinheiro para pagar o pernoite. Tinham um caixa para essas ocasiões. Você sabe que o tesoureiro era o Judas.
Eles sabem que Jesus e seus discípulos estão indo para Jerusalém, o texto vai dizer isso, e sabem a que distância eles estão da chegada, do destino, sabem também dos perigos da noite, da escuridão da noite, sem luz elétrica, o risco de salteadores, de ladrões pela estrada, sabem de tudo isso, mas não têm nenhuma compaixão. Fecham as portas, não há lugar para Jesus. Evangelista Lucas, que está registrando mais esse episódio na vida de Jesus, deve ter se lembrado do início do seu evangelho, no capítulo 2, quando do nascimento de Jesus, lá nos versos 6 e 7, que ele registra o seguinte: enquanto estavam em Belém da Judéia, José e Maria, chegou o tempo de nascer o bebê, e Maria deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez não fosse o caso de não haver lugar na hospedaria, não havia lugar para eles. É o que hoje se conhece por persona non grata. Mas trata-se do Rei dos Reis e Senhor de todo o universo. Como será que Jesus se sente em relação a isso? Porque rejeição é um dos sentimentos mais doloridos que alguém possa experimentar. Rejeição é algo que dói demais. 2 dos seus discípulos mais próximos se sentem indignados com isso. E dizem para Jesus: Senhor, quer que nós oremos pedindo fogo do céu para essa gente? Ficaram indignados. Jesus diz: não. E Jesus diz para eles: vocês estão se orientando por uma mentalidade errada. Minha missão não é destruir vidas, mas salvá-las. 700 anos antes de Jesus nascer, as profecias já diziam a respeito dele: varão de dores, foi desprezado, e ele seria ainda, foi rejeitado pelos homens. Isaías 53, verso 3, rejeitado, foi humilhado, varão experimentado no sofrimento, alguém como que os homens escondiam o rosto, ou seja, foi desprezado, não o tinham em nenhuma estima, não fizeram dele caso algum. Ele foi oprimido, foi afligido, mas como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Mesmo sentindo-se rejeitado, Jesus ensina o tempo todo aos seus discípulos e a nós a necessidade e a importância da humildade e da mansidão. E agora Lucas vai ressaltar a atitude contrastante de Jesus e dos seus discípulos, dessa recusa dos samaritanos em recebê-los, e sem dar qualquer passo em oposição aos samaritanos. A seção dos versos 51 a 56 termina simplesmente dizendo, verso 56, e foram para outro povoado. E aí nós chegamos no nosso texto, a partir do verso 57, que diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde
quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor. Mas, até aqui. Jesus está recrutando os seus seguidores, que deverão ser pessoas comprometidas em proclamar o reino de Deus no mundo. E há uma urgência nisso. O primeiro homem dessa história se oferece, ele se prontifica a isso. Ele expressa uma disposição voluntária para isso. Ele diz para Jesus espontaneamente: eu te seguirei por onde quer que fores. Ele diz estar pronto para ir aonde o mestre o levar. E parece que ele diz a verdade. Parece que ele está sendo sincero diante de Jesus. Mas nas coisas do reino de Deus, meus irmãos, é necessário mais do que dizer a verdade e ser sinceros. É preciso honestidade com o que se diz, com o que se faz em relação às coisas do reino de Deus. Mas qual diferença talvez tenha entre sinceridade e honestidade? Alguém já disse que sinceridade é coisa de criança. Não no sentido pejorativo, depreciativo dessa afirmação, mas coisa de criança de 4, 5, 6 anos de idade, que diz para a tia que ela é gorda. Sinceridade em dizer para a recepcionista do prédio que o penteado dela está horrível. É ser sincero quando de fato está feio. E honestidade é outra coisa. É coisa de adulto. Adulto que sabe que palavras têm consequências e pessoas têm sentimentos. Honestidade é muitas vezes ficar quieto, é esperar, é ouvir mais, é falar menos, mesmo se a tia perguntar se está gorda, ou a recepcionista perguntar como está o penteado dela. Honestidade é tino, é percepção. E quase sempre, nessa nossa vida gregária que nós vivemos, em comunidade, em grupo, o mais honesto muitas vezes é não ser tão sincero. Você não tem nada a ver com isso. Você não é fiscal de penteados ruins pela cidade. Nesse sentido, muitas vezes precisamos ser mais honestos do que sinceros. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E a resposta de Jesus para ele é: então esteja preparado para abrir mão da sua vida de conforto, da comodidade.
você vai saber que a natureza das exigências do reino de Deus muitas vezes pede aos homens renúncia. Perceba, inclusive, o custo da encarnação do Deus que veio habitar entre vocês. As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quis pernoitar em Samaria, naquele vilarejo. Talvez esse homem tivesse levado muito pouca coisa em conta ao dizer isso para Jesus. O que de fato significa seguir a Jesus. Mas Jesus, que conhece mentes e corações, diz isso para ele. O segundo homem dessa história, diferente do primeiro, ele é chamado por Jesus. Jesus disse para ele: siga-me. E respondendo para Jesus, ele pede para primeiro ir sepultar o seu pai. É isso que ele diz para Jesus. Para um judeu, a cerimônia de sepultamento é coisa sagrada. Precede coisas as mais importantes na vida de um judeu. Inclusive coisas ligadas à religião, como o culto, o serviço no templo, o estudo da lei, que são pilares da religião judaica, mas primeiro um sepultamento digno, apropriado, e depois as demais coisas. Por isso que o que Jesus vai dizer para esse segundo homem é algo novo. Jesus, que é judeu, está dizendo para ele que com a chegada do reino de Deus ao mundo que ele veio instalar, as exigências desse reino passam a ser mais urgentes e prioridades sobre qualquer outra coisa ou atividade. Mas não parece, contudo, que esse homem esteja vivendo um momento de luto na família. Quem, com o pai sendo velado, não estaria por demais ocupado e focado com os deveres e as conexões do sepultamento? O texto diz que ele estava com Jesus pelo caminho. O que parece é que, ao ser confrontado por Jesus, para assumir de fato um compromisso real e concreto com ele e com o reino de Deus no mundo, esse homem demonstra uma flagrante indisposição para isso. Ele está com a multidão. Ele não é antipático nem contrário ao reino de Deus. Ele não se opõe em nada à missão de Jesus. Mas talvez ele pense: para mim agora não. No meu atual momento de vida, para mim não dá. Mais do que isso que eu estou fazendo, não dá. Eu sou jovem, eu tenho a minha vida toda pela frente, tenho muito tempo para isso. Eu quero, mas não agora. Um dia eu vou me envolver. É como daqueles jovens, eu fiquei pensando, que vai se alistar numa unidade militar aos 18 anos e ao ser convocado para servir a pátria, ele responde à autoridade competente: não conte comigo agora. Eu vim só por obrigação. Mas você está convocado a isso. Não, eu tenho outros planos ainda para a minha vida, daqui a algum tempo. Isso é possível? Não. Tem regras, tem regulamento, tem disciplina, tem lei. Jesus então vai dizer para ele
que as questões do reino de Deus não podem ser adiadas. Dá para ele uma resposta extremamente dura. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Deixe os espiritualmente mortos sepultarem os seus mortos. Aqueles que não têm visão do reino de Deus, do chamado espiritual, esses é que podem pensar como você está pensando. Os espiritualmente vivos, estes devem estar prontos para atender o chamado de Deus e de Jesus, disponíveis para agora, para o reino de Deus, para a proclamação imediata do reino de Deus. O homem e a mulher que teve a visão do reino de Deus e que ouviu o chamado do Senhor Jesus não pode, de maneira nenhuma, negar o seu chamado e nem tampouco atrasá-lo. Se é verdade que Deus não nos obriga a nada, Ele nos atrai, Ele nos constrange pelo seu chamado e pelo seu amor. A cada um de nós individualmente cabe se posicionar em relação a esse chamado. O terceiro homem dessa passagem, dessa história, a semelhança do primeiro, ele também se oferece para seguir a Jesus. Ele quer servir a Jesus. Ele diz: Senhor, eu vou seguir-te. ênfase a essa palavrinha que ele diz, Senhor. Senhor pressupõe governo. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que parece ser tão promissor, de repente, um mas. Uma conjunção adversativa que surge e interrompe aquilo que parecia ser perfeito. Senhor, eu vou seguir-te, mas, um mas surpreendente, inesperado, inadequado, porque ele diz, Senhor, eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro vou voltar e me despedir dos meus familiares. E é interessante isso também, porque não parece ser uma desculpa ruim. Parece ser absolutamente razoável o que ele diz. Mas compare isso que ele diz com um relato de outro chamado de Jesus a alguém que se tornou de pronto um dos seguidores de Jesus. Lucas 5, você não precisa abrir, é o chamado de Levi, no mesmo evangelho de Lucas, apenas ouça a leitura, versos 27. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, trabalhando no seu posto de trabalho, e disse-lhe, siga-me. Verso 28, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Ouviu o chamado, levantou-se, seguiu. Levi passa a seguir a Jesus de imediato, com alegria, com disposição, não sente qualquer pesar por isso, muito ao contrário, ele mostra-se feliz, decidido, determinado a fazer. E quanto à sua família, será que era alguém sozinho no mundo? O texto prossegue, verso 29. Então Levi, já integrado na comitiva do Senhor Jesus, porque ele seguiu de imediato, verso 29 diz, então Levi oferece um banquete muito grande
a Jesus em sua casa, e havia ali gente com eles, publicanos, ex-colegas de trabalho, muitas outras pessoas, certamente sua família também. Uma festa na sua casa, cujo motivo é Jesus, é celebrar a Jesus, o seu chamado que ele recebeu do Senhor Jesus, na sua casa. Tem um teólogo chamado J.C. Riley. Ele diz algo interessante que tem a ver com isso que nós estamos dizendo. Ele diz: um homem que tenha de fato se encontrado com Jesus não desejará ir para o céu sozinho. Parece que é isso que aconteceu com Levi. Provavelmente mais do que se despedir dos seus familiares, Levi também deseja apresentar o Senhor Jesus, o seu novo Senhor, aos seus familiares e aos seus amigos. Agora me diga, é ou não é diferente da situação desse terceiro homem da nossa história? A resposta de Jesus para ele foi inapto para o reino de Deus. O que ele ouve de Jesus indica para ele a sua real situação. Jesus diz para ele, complementando: ninguém, o quê? Que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus é Deus. Um dos seus atributos divinos é a onisciência. Ele sabe, ele sonda, ele conhece todos os nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe e conhece a intenção dos corações. Não são as nossas palavras que o impressionarão, jamais. A Bíblia diz, no entanto, que ao coração contrito ele não rejeita. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não temos como disfarçar, como dissimular diante do Senhor. Ninguém diz para autoridade nenhuma um sim, para depois dizer um mas para Jesus dizem. E com frequência, surpreendentemente, não podemos ter essa indecisão, essa relutância em seguir a Jesus e proclamar o reino de Deus. Mas há muitos que vivem assim. Dizem seguir a Jesus, mas sempre há um senão. Dizem seguir a Jesus, mas sempre há um porém, uma ressalva, uma condição colocada, como se pudessem negociar com Deus. Inexplicavelmente, sempre há um mas para Deus. E se isso é verdade, meus queridos irmãos, o que isso nos comunica? Comunica algo extremamente sério para nós. Primeiro, que nem todos os que estão a caminho com Jesus formam a sua comunidade de seguidores. E que nem todos que estão dentro dos ambientes das igrejas formam o corpo de Cristo. Jesus mesmo foi quem disse que haveria essas coisas. Há muitos que apenas são clientes religiosos. São aqueles que se aproximam do Evangelho de Jesus, mas apenas atendendo muitas vezes a um discurso de culpa, de medo, querem ouvir uma palavra que lhes satisfaça o intelecto, querem ouvir que Deus é amor,
que Deus não quer que ninguém se perca, e isso é verdade. São aqueles que gostam de textos, recortes fora de contexto, mas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Às vezes cooperam com um cheque por debaixo da porta para ajudar na obra, mas não abrem mão de nada, não renunciam nada. Se apegam ao conforto, à comunidade. Seus corações estão no seu tesouro, que não é definitivamente o reino de Deus no mundo. Há também aqueles que são apenas usuários, os que não põem nada, só tiram, só usam a estrutura. Não há comprometimento com a causa de Jesus, com o seu reino. Vieram para assistir o que está acontecendo. E, se for possível, receber a bênção de Deus. Há aqueles que são simpatizantes, os que não põem e nem tiram nada. De vez em quando você olha e vê que eles estão a caminho, estão juntos, mas se forem particularmente chamados a um compromisso, surge do nada uma prioridade que os impede. E há a igreja do Senhor, aqueles que compõem a igreja do Senhor, pessoas que formam o corpo de Cristo, pessoas que se decidiram ao lado do Senhor. Se estamos, meus irmãos, debaixo do comando do Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele espera de nós é compromisso. Porque no reino de Deus não há lugar para pessoas que olham para trás quando são chamados para avançar. O texto termina e não há informações sobre o que aconteceu a cada um desses 3 homens da nossa história, depois desse diálogo com Jesus. É um texto para ser deixado em suspenso, para irmos embora para as nossas casas pensando como cada um de nós se encaixa numa dessas histórias ou não. E uma coisa que nós precisamos saber é que, assim como o alimento só nutre o corpo depois de ingerido, o chamado de Deus, o chamado de Jesus na sua vida, na minha vida, realiza o seu fim depois de ser praticado. Depois de ser dito para Jesus: eu quero o Senhor, eu vou com o Senhor. A presença de Deus em nós cresce à medida que cresce a nossa dedicação e entrega total a Ele. E saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, as decisões e as ações de um discípulo não seguem mais os próprios critérios, mas os critérios do Senhor, os critérios do Mestre. O que afinal significa para nós estarmos seguindo a Jesus? Para muitos, é uma expressão que pode causar preocupação, ansiedade, até medo. Como eu vou seguir a Jesus desse jeito? E me comprometer com o reino de Deus dessa forma, se eu tenho, afinal, os meus afazeres no dia a dia? Se eu tenho um escritório para cuidar? Se eu tenho uma empresa para tocar? Se eu tenho tarefas para desenvolver? Se eu tenho uma casa para cuidar? Filhos para criar? O que significa de fato seguir a Jesus?
significa viver uma vida nova com Ele, no seu dia a dia, no que você vai fazer e na dependência do Espírito Santo de Deus. É isso. É viver a sua vida como você já vive a sua vida, mas dependente do Espírito Santo de Deus. Agora, viver uma vida depois de atender ao chamado do Senhor, uma vida desejando ardentemente e procurando isso, viver uma vida que reflita os sinais do reino de Deus no mundo. Quais sinais? Paz, amor e justiça. Esses são os seguidores do Senhor Jesus no seu dia a dia. Quero um resumo? Obediência à voz de comando, à voz do Senhor. Capacidade de renúncia, muitas vezes das suas próprias vontades, em prol da causa maior, o reino de Deus. Terceiro, disponibilidade contínua. Uma vez iniciado o caminho, que não volte atrás, por nenhum motivo que seja. O fim valerá a pena, a chegada valerá a pena. É isso que Jesus espera de todos os que seguem a Ele pelo caminho. E que não sejamos nós como uma construção que começou a ser construída, promissora e para abruptamente. E não sejamos nós como um poema inacabado ou como uma música interrompida. Não diga para Jesus, Senhor, eu te seguirei, para depois dizer para Ele um mas. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Pai, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcança, fala conosco, Teu Espírito, ó Deus, fala conosco, nos confronta. Obrigado, Senhor, porque é dessa forma que o Senhor quer tratar conosco. Obrigado, Deus, pelo Teu chamado tão especial, tão maravilhoso, que o Senhor fez a nós como Teus seguidores. O Senhor que cuida de nós, um Senhor que se preocupa com nós no nosso dia a dia, um Senhor que se entregou por nós, que morreu, deu a sua vida por nós, mas venceu a morte e ao ressuscitar nos incumbiu de continuarmos a sua missão, proclamarmos o reino de Deus neste mundo. Deus, tem misericórdia de nós, que nós possamos ser essas pessoas que levem adiante, ó Deus, o Teu reino, a proclamação do reino de Deus, reino dos céus na terra. Pai, nos dê uma vida que o Senhor olhe do céu e se agrade, conquanto, ó Deus, nós renunciemos aquilo que não Te agrada no nosso viver diário, que não é fácil, ó Deus, mas pelo Teu Espírito Santo, no poder do Teu Espírito Santo que vive em nós, ó Deus, nós possamos viver essas vidas que cumprem, ó Deus, o Teu chamado, vidas que Te agradam, vidas que cumprem a missão que o Senhor Jesus nos deu. Pai, nós sabemos que nós cumprimos também a Tua missão, através da ajuda mútua, como irmãos, nos socorrendo entre nós, e sabemos, ó Deus, que o Teu olhar de Pai, ao nos ver, nos ajudando, como igreja, como irmãos, como amigos, o Senhor se agrada de nós. Obrigado, Pai, por isso. Nos una, ó Deus, como o Senhor tem feito, nos una cada dia mais. Que caia por terra todas as barreiras que eventualmente possam nos separar. Nós possamos trabalhar unidos na Tua seara, na missão tão grandiosa que o Senhor nos deu, até
entendendo, ó Deus, o teu chamado para as nossas vidas. Que nós nos ajudemos uns aos outros nessa caminhada rumo a estar com o Senhor um dia eternamente. Seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma música. Convidar os irmãos a ficarem de pé para estar encerrando o culto.